Seja bem-vindo, tripulante, ao eSolution Cast, um podcast para mentes inquietas, discutirem os desafios da hospitalidade atual e o futuro, né? Para onde esse nosso setor está caminhando. E hoje a gente tem um assunto, novidade, um pouco discutido, né? Algumas nomenclaturas que eu mesma não conhecia, que é a distribuição hoteleira em escala, o impacto do GDS das distribuidoras no mercado. Hoje nosso convidado é o Nuno Andrés, CEO da Ameris Hotéis, e a gente vai falar um pouco sobre como essa distribuição ela é a espinha dorsal da hotelaria moderna. Neste episódio, a gente vai explorar como o GDS e as distribuidoras de reservas ampliam mercados, fortalecem a competitividade dos hotéis e unem tecnologia e estratégia para colocar a hotelaria brasileira em destaque no cenário global. Bom, Nuno, seja bem-vindo, agradeço sua participação, tá? Nosso amigo luso-brasileiro aí, né? No mercado hoteleiro. Bom, primeiramente eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, tá? Aí em seguida a gente começa a falar sobre o que você é especialista, né? Sobre distribuição. Então seja bem-vindo e pode se apresentar para o nosso público aí. Obrigado, Fernando. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Nuno Jesus, hoje CEO da Ameris Hotéis. Como o Fernando falou, sou português, mas já moro no Brasil tem uns bons anos, uns 11 anos, então, e desde que cheguei foi o meu primeiro contacto com a hotelaria. Então passei por vários setores, vários departamentos do hotel, até chegar à gerência geral do prédio. E isso me agregou bastante conhecimento. Hoje, numa área um pouco diferente, mais na parte de gestão, distribuição hoteleira, então é esse um pouco da minha trajetória aí no mundo do turismo e da hotelaria. Legal, antes de você vir para o Brasil, você já atuava na hotelaria? Não. O meu primeiro contacto foi após ter chegado ao Brasil. Aí a minha primeira entrevista de emprego foi num hotel, acabei ficando e a partir daí, acho que comecei como auditor noturno, a partir daí fui passando acho que passei por todos os departamentos, acho que só não passei por manutenção, mas o resto acabei passando por todos eles até chegar à gerência geral de um prédio. Ah, legal, bacana. E se você agora a gente falando da questão sobre a Ameris, né, uma soft brand, né, de hotelaria independente. Nos nossos encontros aqui a gente tem falado bastante sobre a hotelaria independente. Atualmente, né, os números que eu tenho é que a hotelaria familiar, né, independente, ela corresponde a quase 80% da oferta de UHs, né, que a gente tem no país, né? A Ameris nasceu disso, né? Eu me lembro do nascimento da empresa na época. Se você puder compartilhar, né, como que a Ameris tem ajudado esses hotéis independentes nessa profissionalização, né, do setor de hotelaria. Então, a Ameris ela é uma rede de hotéis independentes, não é? A gente se trata como rede, o hotel ele se afilia à Ameris. Então, essa parte de afiliação dá um poder à hotelaria independente, ou seja, ao hotel independente, para que ele tenha as mesmas, não vamos dizer as mesmas, mas vantagens parecidas que a hotelaria de rede ela tem, não é? Ela tem toda uma estrutura, todo um apoio, todo um aparato tecnológico também, que às vezes o hotel independente, de pequeno ou médio ou grande porte, às vezes ele não tem, ou não tem por diversas capacidades. E então o hotel afiliado à Ameris, ele acaba podendo usufruir desses, não só serviços, como produtos, como toda essa expertise, não é? Então, por isso a afiliação, porque quando a gente vai negociar enquanto Ameris um fornecedor, algum canal ou algum atrativo, a gente hoje negocia pelo um volume grande de hotéis. Se eu fosse negociar por um somente, as condições elas não iam ser tão atrativas. Então, por isso a afiliação do hotel à Ameris. Mas a Ameris ela veio para ajudar a hotelaria independente a ter esses benefícios, tanto a nível de serviço como a nível de produto, que uma rede, que um hotel, por estar dentro de uma rede, ele acaba tendo e usufruindo. Então, esse foi o principal objetivo do nascimento da Ameris e hoje, cada vez mais, a gente se consolida com isso
tendo vários parceiros tecnológicos, vários fornecedores e conseguindo ofertar, como tu sabes, desde o início a gente começou somente com a parte de GDS e hoje a gente tem um amplo portfólio, não somente de canais, como também de tecnologia. Eu queria perguntar, Nuno, para inclusive ficar claro para a nossa audiência, e até, como eu mesma falei, né, esse termo foi uma novidade para mim, qual que é a diferença do GDS, da OTA, né? Qual que é basicamente essas diferenças entre essas duas? GDS, o nome em inglês, ela é Global Distribution System, tá? É Sistema de Distribuição Global. O GDS ele nasceu por causa das companhias aéreas, né? Então as companhias aéreas elas precisavam de um sistema robusto, complexo por causa das reservas, alterações, cancelamentos e que também gerasse uma segurança dos dados, um compliance forte. E aí, através daí, depois veio a parte de hotel. Então, para uma agência comprar através do GDS, ela compra não somente o hotel, mas muitas vezes o aéreo junto, às vezes o aluguel do carro, para os funcionários, normalmente de empresas. Não é? Então, uma empresa, em vez de comprar de uma agência, ele compra de uma agência global e fazem as reservas através do GDS. Pode ser somente em hotel, mas muitas vezes eles acabam comprando esse pacote completo. Então, para a agência é uma segurança de compliance, de informações, e para também o GDS ele acaba sendo uma transação também mais completa, porque ele consegue ter acesso a isso tudo. Então, GDS é um sistema de distribuição global onde a gente diz pessoa comum, ela não consegue comprar. Né? Então, se eu quiser fazer uma reserva em hotel, eu não consigo. Eu tenho que ir através de uma agência e essa agência, sim, ela vai conseguir reservar através do GDS. Então, é o que a gente chama de uma reserva mais focada no B2B. Já a OTA, não, ela é Online Travel Agency, não é? Ou seja, agências de viagem online. E aí, sim, o foco dessas agências, elas são no B2C, não é? Eu, você, todas as pessoas, a gente entra numa Booking, numa hotels.com e aí sim consegue fazer uma reserva também em qualquer hotel. E as distribuidoras, elas também são o que a gente chama de brokers, não é? Então elas compram para ofertar para agências também. Normalmente de uma distribuidora também uma pessoa B2C ela não compra, são os B2Bs que compram. Então ela faz muitas vezes alguma negociação direta com o próprio hotel, uma negociação mais atrativa, muitas vezes garantindo um volume alto de reserva e com isso o hotel consegue dar um preço melhor. E aí o broker, essa distribuidora, ela põe o markup dela em cima, não é? Põe o ganho dela em cima da tarifa que ela conseguiu comprar e aí ela vende para outras pequenas agências, algumas empresas direto, e aí sim, depois essas empresas, elas vendem para clientes final, empresa, B2C. Então, a diferença é que online acaba sendo, as OTAs é pessoa B2C, o GDS ele é um canal global, mais onde são as grandes agências que têm um volume grande que acabam comprando também, porque elas compram já o aéreo, o carro, o aluguel de carro junto, e a parte das distribuidoras, que seriam os brokers, que eles acabam vendendo de uma forma geral para o resto das agências, para o resto das operadoras que acabam comprando deles. Essa seria um pouco da diferença. Entendi. Em relação ao share, você disse da venda B2B, né? Ao share, por exemplo, do que é corporativo e o que é lazer, você consegue performar também no lazer, distribuir no lazer? Assim, se a gente for olhar somente para o lado do GDS, hoje sim, não é? Acho que acabou que a pandemia, ela depois um pouco da pandemia, esse share de lazer na parte de GDS, que a gente sempre associa o GDS a um canal corporativo exclusivamente, e é a sua maioria. Mas antes da pandemia, acredito que a gente tinha em torno dos 98% era realmente corporativo. Hoje esse valor ele caiu em torno de uns 91%. Sim, pode parecer uma queda pequena, não é? Ou um aumento pequeno do lazer,
mas num volume grande de GDS, não é, que acaba sendo global, esses 8, 7% de ganho um ganho significativo. Tanto que a gente, de uns tempos para cá, a gente também começou a conseguir afiliar mais pousadas, mais hotéis de lazer, porque realmente a procura ela começou a ser expressiva. Então isso já nos levou a conseguir aumentar um pouco o leque, não somente focar em hotéis corporativos, não somente focar nas principais cidades, mas cidade secundária, terciária, e aumentar esse leque por pousada, hotel boutique, que acaba tendo menos demanda, claro, mas uma demanda também grande. Se a gente for para as OTAs, hoje as OTAs, acho que em todos os hotéis, tirando hotel, acho que hotel de rede, hotel independente, a OTA hoje acho que é o volume mais expressivo de reserva num hotel, não é? Se a gente até consegue focar isso só em 2, 3 OTAs, não precisa ter uma variedade tão grande. As distribuidoras, elas já acabam distribuindo e pulverizando um pouco mais. Então, acredito que esse seria o cenário, não é? E alguns hotéis fazendo um trabalho bastante positivo e aumentando a parte direta, não é? Seja a reserva direta, e com isso também colocando mais esse canal no mix de canais dos prédios. Então, mas o percentual de lazer dentro do GDS, nos últimos anos, ele vem aumentando ano a ano. Ô Nuno, você falou em relação à pandemia, você tocou nesse assunto, né? Como que foi para a hotelaria independente encarar esse momento aí de apagão, né? Porque a pandemia acabou derrubando bastante aí o setor do turismo, né? Você falou também sobre cidades secundárias e terciárias, né? Que hoje essas cidades elas têm um movimento corporativo grande, né? Eu vim da hotelaria corporativa. Então, como que foi a pandemia para a hotelaria independente e a importância dessas cidades secundárias e terciárias? Sim, acho que o impacto ele foi grande, não é? Foi grande para todo o mundo. Então, a hotelaria independente ela não foi diferente. Só que acredito que, assim, apesar do impacto ter sido grande, terem fechado muitos hotéis que depois da pandemia não terem conseguido abrir novamente, mas acabou que alguns setores não pararam, não é? Então precisavam de ter viagens internas e isso. E um hotel independente ele acaba tendo uma flexibilidade maior em se adaptar, não é? Um hotel de rede às vezes tem investidores, então tem que ter votação para algumas decisões. Então, nesse sentido, o hotel independente ele acaba tendo uma facilidade de se adaptar mais rápido, de fechar, de um tempo depois abrir. Então, essa flexibilidade e essa agilidade, acredito que nessas cidades, principalmente secundárias e terciárias, tenha ajudado a que alguns tenham tido essa demanda de quem viajava. Após a pandemia, não é? Aquele retorno um pouco, aos poucos que se viu, esses hotéis, as pessoas queriam viajar, então elas viajavam muito internamente, então saíam das capitais para essas cidades, não é? O home office se manteve também depois durante um tempo, também levando algumas pessoas a sair das cidades grandes para o interior, então tudo isso ajudou essa parte de cidade secundária e terciária e principalmente os hotéis independentes, não é? Se a gente for analisar, a maioria dos hotéis da rede, eles estão nas grandes capitais ou nas cidades mesmo não sendo capital, com um volume de serviços, de negócio, até com uma estrutura muito maior que, se a gente for olhar mesmo cidade secundária e terciária, onde a falta, às vezes, de infraestrutura em algumas cidades é grande, não é? Então, acredito que isso também ajudou a hotelaria independente a conseguir passar por esse momento. Legal. Em relação à distribuição também, voltando um pouquinho na questão da distribuição que você disse, a Ameris ela consegue auxiliar o hotel independente também em licitações, né? Na hotelaria a gente fala que são as RFPs, né? Ela consegue fazer com que esse hotel acaba sendo um braço, né? Que leva esse hotel para a demanda, né? Existe esse serviço na Ameris?
Sim, então as agências com que a gente trabalha, não é? Mais específicas agências corporativas através do GDS, nessa época que até a gente está passando por esse momento, não é? É um momento que se prepara ao próximo ano, a gente acaba recebendo solicitação das agências com as RFPs. No nosso caso mais específico, realmente nos canais que a gente presta serviço, então as agências elas nos solicitam e a gente encaminha para os hotéis fazer para participar das mesmas, não é? O diferencial que a gente, e Fernando, a Ana, acho que não vem tanto da hotelaria, mas o Fernando sabe, muitas vezes essas agências elas já pedem específico o hotel, não é? Elas já enviam a RFP solicitando para aquele hotel específico. O bom da Ameres é que quando eles enviam para a Ameres, mesmo sendo para uma cidade específica, para um hotel específico, a gente consegue englobar que todos os hotéis, mesmo numa região que não esteja sendo solicitada, eles participem dessa RFP. Claro, a gente já sabe que um hotel que está solicitando para a cidade X e a gente coloca um hotel da cidade Y, a probabilidade de ter reserva é pouca, mas nesse mundo corporativo, as empresas abrem, fecham negócio, tem muito projeto, dependendo da empresa, então o hotel, ele pelo menos já está visível. Se acontecer alguma coisa na cidade, alguma demanda, ele não tem que ser aberto um novo processo, porque o hotel ele já participou de um processo, já está com a tarifa acordada por essa agência, e aí, então esse acaba sendo um diferencial. Então, todos os hotéis do portfólio da Ameres, eles participam sim. A Ameres envia a parte geral, não é? E quando a agência ela pede algum hotel específico, aí sim a gente faz a ponte com esse hotel para ele participar de uma necessidade mais específica daquela agência ou daquela empresa, porque a gente não só recebe as globais das agências, como a gente já recebe pontual de algumas empresas. Legal, bacana. E em relação, quando a gente fala de distribuição, né? Isso não é a expertise da Nayara, né? Mas ela é mais na parte de tecnologia, né? Mas, por exemplo, hoje, quando a gente fala em distribuição, de um tempo para cá, a gente tem visto muito na hotelaria o crescimento do departamento de revenue, né? De RM. A Ameres proporciona esse serviço de flutuação, de segmentação, market share, posicionar o produto. Existe esse serviço na Ameres? Não, a Ameres hoje ela não tem esse braço, tá? A gente fala na parte de distribuição da Ameres, é a parte mais técnica, mais de colocar o hotel visível nos canais, ou seja, GDS e em outros canais, de colocar o hotel com a tarifa correta, se está tudo parametrizado, tudo mapeado de maneira correta, se o hotel está construído nas plataformas da maneira certa, se o outro lado, as agências, as empresas que vão reservar esse hotel, se eles conseguem visualizar o hotel e todas as suas informações. Então, a gente atua na parte de distribuição mais técnica, que a gente chama, não é? A gente constrói o hotel dentro das plataformas, dentro dos canais, não somente hoje GDS, mas todo um leque de canal, OTA, distribuidor, operadora, outros canais B2B de trabalho que trabalham com os hotéis, a gente também faz essa construção e ativa o hotel, ou seja, a gente coloca o hotel visível para o mundo, não é? Para mais canais, então a gente dá essa consultoria de o hotel que está usando o nosso canal ou a nossa plataforma, a gente olhe se está com a tarifa correta, se não está, mas a parte estratégica do negócio, como tu falaste, a parte de revenue, a parte de inteligência, aí acaba sendo por conta do hotel. Então a gente é mais o serviço de fazer esse suporte, esse mapeio, essa distribuição, e o resto, a parte mais estratégica, aí a gente já deixa por conta do próprio hotel. É aquilo que a gente diz, a gente é a força de uma rede nesse conjunto de negociação, das melhores negociações que a gente consegue levar, mas o próprio dono ele tem total autonomia na parte estratégica, decisão, como ele quer conduzir o seu empreendimento. Na parte operacional tem algum suporte?
A gente dá o suporte operacional de técnico, não é? De estratégia, de mapeamento, mas a parte de operação, entrar na operação da gestão, a operação, por exemplo, se tiver A e B, a gente não entra nessa operação. Tá? A gente é o serviço mais serviço de distribuição propriamente dito e a parte de produto, que é channel, site, PMS, a gente tem a parte de sistema de RMS, de revenue, mas só a parte sistémica, a parte estratégia, a parte de serviço, né, que a gente chama a parte de serviço comercial e serviço revenue, a Amelis ela não entra nessa parte. A gente tem alguns parceiros, algumas empresas que acabam depois sim tocando essa parte e aí eles muitas vezes usam os produtos e os canais da Amelis. Entendi. Eu queria até perguntar sobre isso também, Nuno. Como o Fernando falou, né? Minha área é a tecnologia. Qual é o papel da tecnologia dentro da Ameris hoje, né? Lidando com hotelaria independente, e como que vocês concentram essas informações? A parte tecnológica fica a cargo de cada empreendimento contratar a sua? Vocês costumam atuar nesse papel? Você falou sobre o PMS. Eu queria entender o papel da tecnologia dentro da Ameris. Então, a Amelis hoje ela é um fornecedor de tecnologia, não é? Ela é um fornecedor de todo tipo de tecnologia para o hotel independente. Então, é meio que a gente customiza o que o hotel precisa. Então, muitas vezes o hotel vem até nós com uma necessidade de ou o site, ou o motor de reservas, ou a necessidade de estar em poucos canais e quer estar visível em mais canais. Tem a necessidade de ter uma venda mais corporativa, que o foco do hotel é lazer, ele quer entrar mais no segmento corporativo. Então, a gente tem hoje um leque de produto e de serviço que consegue entregar para os hotéis independentes e com bom preço e qualidade das negociações que a gente faz. Então, a parte da Ameris é fazer essa comercialização dos produtos para a hotelaria independente com melhor custo-benefício e também de uma maneira mais customizada. Dando um exemplo, por exemplo, um hotel ele precisa contratar um PMS, às vezes ele contrata a empresa X. Ele precisa de contratar um channel, não é que a gente sabe de mercado para conectar a vários canais, aí ele vai na empresa Y. Aí ele precisa, como o Fernando hoje falou, de ter uma ferramenta de revenue, aí ele tem que ir numa empresa Z. E às vezes essas empresas, é difícil você falar entre as mesmas empresas, saber se as tecnologias elas se integram. Muitas vezes o contrato de tempo do PMS é um tempo, o contrato do channel é outro tempo de contrato. Isso tudo, às vezes, para o hotel independente fica, às vezes, difícil o próprio entendimento, às vezes difícil também esse fechamento e conseguir alinhar que todos os parceiros, por exemplo, façam o mesmo tempo de contrato. E a gente, às vezes, também está falando de algumas ferramentas, muitas vezes, às vezes, estrangeiras, não é? Então, tem questão de contrato em inglês, questão de algumas tecnologias de pagamento em dólar, e tudo isso, para o hotel independente, às vezes, pode ser um problema ou uma dificuldade. Então, a Ameris ela tem as suas negociações já com todos os fornecedores e a Ameris consegue entregar isso para o hotel muitas vezes sem fidelidade. O hotel pode entrar hoje e sair amanhã. Muitas vezes, às vezes, dependendo do sistema, com sistemas mais complexos, mais robustos, que tenham contabilidade e fiscal, ter um prazo de contrato todo parametrizado, todo no mesmo formato, e também a gente olhando para a parte também depois do suporte, não é? Você às vezes, a gente vê muito, o Fernando sabe que vem do hotel, às vezes você liga num fornecedor, ele diz que não é comigo, aí você liga no outro e o outro diz, também não é comigo, tá, então onde é que está o problema? E aí muitas vezes hoje, através da Ameris, o hotel ele faz única e exclusivamente um suporte, então ele entra em suporte com a Ameris, a gente tem uma equipe que consegue muitas vezes resolver diretamente o problema e caso a gente não consiga resolver esse problema, aí sim a Ameris acaba acionando os fornecedores e fala a mesma linguagem, já consegue resolver isso para o hotel e o hotel não tem que andar nesse vai e vem. E também a parte de suporte, não é? Eu falo que o diferencial da Ameris, muitas vezes você contrata a tecnologia, você faz a implantação e a partir daí você acaba
que é você que tem que mexer na tecnologia. Por exemplo, você tem a parte de A e B, eu preciso inserir uma Coca-Cola para vender. Eu tenho a parte de quarto e eu quero mudar a minha categoria de quarto nome. Então, acaba que isso é o hotel que tem que fazer. No caso da Ameris, não. Toda essa parte que seja mexer no sistema a nível de parametrização, a nível de algum ajuste, o hotel ele sempre solicita a nós e a gente faz. E isso desde a parte de ajustar tarifa, desde a parte de mudar alguma informação na política do Hotel dos Canais, até a parte sistémica, porque às vezes uma Coca-Cola num prédio que ele tem necessidade de emitir um cupom fiscal, se você cadastrar os impostos errados, isso pode gerar não somente um prejuízo financeiro, como às vezes também um prejuízo de insatisfação do hóspede ali na hora. Então tudo isso acaba que somos nós do lado da Ameris que a gente faz, e o hotel ele vem de uma maneira mais fácil e segura. É muito interessante nessa solução, porque geralmente os hotéis independentes eles são apartados, né, desse avanço tecnológico do mercado, né? E a Ameris vem com a solução completa, né? Acaba sendo uma cesta de produtos e serviços, né? Para dar suporte na operação hoteleira, principalmente na distribuição, né? Que é a receita, né? Isso mesmo. E muitas vezes também, às vezes o hotel pensa aquela ferramenta é boa, é melhor, o mercado fala muito bem, mas às vezes não é o que tu precisas, não é? Às vezes para o teu hotel não é o ideal, não se encaixa, ou às vezes até é bom, mas tu não usas nem 40% e estás pagando por isso. Então, por que não ajustar algo, preço, qualidade ao que realmente o hotel precisa, não é? Ou às vezes o sentido contrário também a gente vê muito. O hotel realmente precisa de mais, ele tem capacidade ou tem estrutura para estar visível em mais canais, receber mais, e às vezes ele está com o básico, não é? E às vezes ele está com o básico por causa dessa dificuldade de entendimento, ou dificuldade de contratação, ou às vezes até essa dificuldade de entender muitas vezes, é caro sim, mas explicar que esse caro às vezes o caro sai mais caro ainda, não é? Então, tentar customizar isso. Então, para fechar uma tecnologia hoje, a gente vê muito que tudo hoje tu fechas pela internet, não é? Por WhatsApp, entras num link e fechas. Tecnologia do hotel não é simples, tem muitas perguntas que precisam ser feitas e consoante a resposta do hotel tu vais encaixando melhor, porque muitas vezes ou tens algo que tu não usas completamente ou tens algo que tu não te está atendendo e com algo melhor tu consegues ainda um maior aumento de receita, uma melhor gestão, e o objetivo final, acho que de qualquer negócio do hotel é que a gente atender bem os hóspedes e no final pagar as contas e sobrar lucro para os proprietários, não é? Então acho que isso é o objetivo principal. Perfeito. Como que vocês gerenciam, por exemplo, essa parceria que vocês têm com os hotéis, né? Vamos chamar assim, a satisfação deles com os serviços da Ameris? É uma relação próxima? Como que funciona isso? Sim, a gente tenta sempre resolver o problema do hotel, não é? Seja a parte de tecnologia, seja a parte do serviço de distribuição, o objetivo é sempre a gente atender a solicitação do hotel. Então a gente seja no serviço, no produto, a gente dá vários treinamentos, então quantos treinamentos forem necessários, nossos treinamentos eles não são treinamentos que tenham custo, então mudou a equipe, está com dúvida, a gente dá esse treinamento. A gente tem uma equipe de relacionamento, não é, que é o CS que a gente chama com o cliente, e esse relacionamento ele é não somente para manter a relação saudável, mas também para ajudar na resolução do problema. A gente, e vocês aí trabalham com tecnologia, vocês também sabem, tecnologia ela sempre necessita de ajustes, de melhorias, sempre dá algum problema, então a gente precisa de ter essa aproximação com o cliente para entender. Às vezes até uma saída de contrato, porque é que ele quer sair, às vezes o entendimento do que aconteceu, às vezes ele não está claro, então a pessoa do relacionamento ela consegue dar esse esclarecimento melhor, não é?
E o principal business da Ameris hoje ela é no ganha-ganha. Então, a Ameris ela ganha em cima do que o hotel ganhou também. Então, é interesse de nós, da Ameris, ter essa relação saudável, porque uma relação saudável, o hotel vai estar visível, com tudo certo, vendendo mais, e também, claro, a nossa empresa acaba também tendo um ganho maior em cima disso. Então, resolver o problema do cliente é o principal. E quando a gente vai para os nossos canais, não é só o hotel, a gente não está só tendo relacionamento, por exemplo, GDS, a gente não está tendo só um relacionamento com o hotel. A gente tem relacionamento com o hotel, a gente tem relacionamento com a empresa, a gente tem relacionamento com a agência, a gente tem relacionamento com o próprio fornecedor de tecnologia, não é? Então, não é só o hotel que precisa de ter um relacionamento saudável e estar satisfeito, não é? Todas as pontas que usam a tecnologia ou que compram uma diária no hotel, todas elas precisam de ter esse relacionamento saudável entre os parceiros, não é? Então, a gente sempre dá muita atenção a isso. É importante, né? O hotel está posicionado numa boa prateleira, né? O GDS possibilita essa exposição, né? Para o mercado, né? De forma global. Você falou aí em relação à tecnologia, né? Você, quanto hoteleiro também, né? Qual que é o impacto? O que essa tecnologia traz de benefício na operação hoteleira como um todo? Hoje a gente vive num mundo tecnológico, não é? Então, eu acho que não é somente a tecnologia por tecnologia, mas que seja uma tecnologia, como eu disse, a tecnologia ideal para a necessidade do hotel. E também hoje em dia é muito importante que todas as tecnologias que o hotel usa, elas se falem, não é? O que a gente chama que seja tudo integrado, não é? Então, acho que independentemente de ser a melhor ou ser a mais completa ou a mais robusta, o importante é que ela seja hoje conectada. A gente tem muitos canais ainda que trabalham no formato offline, não é? Que a reserva ela chega no e-mail, na extranet, e isso tudo tem que ser analisado. Como eu disse, não é somente colocar a tecnologia ou o canal no hotel e depois siga, porque se for um hotel que tem um volume grande de reservas, às vezes sim, é importante que essa conexão ela exista, mas às vezes se for um hotel ter um canal conectado, que às vezes o custo dessa conexão é alta, para um volume pequeno de reservas, às vezes não compensa fazer essa conexão. Então, a gente faz esse auxílio, esse estudo para colocar a melhor ferramenta que o hotel tem essa necessidade. Mas acho que hoje é importante realmente ter a ferramenta certa, ideal, e hoje um gerenciador de canais é essencial, hoje ter um RMS para flutuar a tarifa, a gente não perder a melhor venda para o melhor cliente, então isso também é importante. Claro, um sistema de gestão onde você consiga ter acesso aos indicadores. Acho que hoje mais do que nunca, não é somente o sistema para fazer o check-in, check-out, não é para limpar os quartos ou para ter controle das receitas e das despesas. Eu acho que hoje o essencial em cada sistema é as informações que você tira dele, não é? Os dados, como é que esses dados, desde do gerenciador de canais até o PMS, como é que eles conseguem falar e a análise que você consegue tirar deles. Então, tudo isso hoje, acho que o importante da tecnologia é essa integração, colocar, como tu disseste muito bem, Fernando, eu sempre uso essa expressão, colocar o hotel no máximo de prateleiras possível, e que esteja nas prateleiras de uma forma que essas prateleiras elas não sejam um custo, e sim sejam uma visibilidade que consigam trazer retorno para o hotel. Então, acho que a tecnologia ela evoluiu nesse sentido, e hoje acho que é essencial. Hoje a gente já vive num momento que a gente não pode falar que um hotel possa trabalhar ainda numa planilha de Excel. Essa questão também que você falou, né, que essa da análise de dados, né? Então, utilizar a tecnologia para fazer essa compilação, né? Esse tratamento, a gente já falou isso daqui em outros episódios. Tratar essa massa de dados para dar
uma orientação mais estratégica, né? E quem recebe esses dados, ele precisa saber fazer essa análise e posicionar o produto conforme aquela massa de dados que foi tratada, né? Porque não adianta você receber esse volume de informação e não saber o que fazer, né? De forma estratégica. Sim. Então, você de fato tem que ter pessoas preparadas ali para tomada de decisão, né? E um outro ponto também que o Nuno falou que eu achei interessante são a questão das integrações. E eu queria saber como que vocês auxiliam, né? Claro, normalmente já tem algumas soluções que já são integradas, mas pensando em gestão de vários sistemas, time, treinamento, como que vocês, o que você acha desse desafio, né? Não só de complexidade da integração, mas de custo também, com as ferramentas e com o time. E de pessoas também, né? Isso, Porque com o time. pessoas precisam. Às vezes um hotel pequeno tem que ter várias pessoas. Exatamente. Então, esse aí é o diferencial, e aí a gente já entra um pouco no porquê da Ameris e o diferencial, não é? Então, acaba que um hotel saber qual é as tecnologias que estão integradas, a melhor. Hoje, apesar de muitas das tecnologias e dos fornecedores, a maioria, eles se conversarem e eles quererem efetuar essas integrações entre ambos, ainda nem todos os fornecedores, nem todas as tecnologias elas estão integradas. E muitas vezes o hotel saber isso sozinho é complexo. Do nosso lado, da Ameris, a gente sempre vem analisando novos parceiros, novos fornecedores, novos produtos, não é? A tecnologia ela está sempre evoluindo, aparecendo coisas novas, então a Ameris ela sempre está buscando esses novos fornecedores, parceiros, e também do nosso lado a gente se faz os parceiros falarem, não é? Então a gente vê a necessidade, cada vez mais o hotel tem aquela necessidade específica, a gente consegue chegar nesse parceiro, fazer um acordo a nível Ameris com o parceiro, mas depois a gente precisa que esse parceiro, muitas vezes um fornecedor de fora até do país, que ele fale com as tecnologias e com os fornecedores que a hotelaria usa. Então, a Ameris ela faz esse papel para quando o hotel tiver a necessidade, a Ameris já conseguir entregar não somente a tecnologia que ele precisa, mas que essa tecnologia ela se fale. Então, isso é uma busca constante do nosso lado. E quando o hotel precisa, a gente já consegue entregar para ele dentro do preço que ele quer, dentro das necessidades que ele precisa, a gente vai entregar o produto que esteja de acordo com essas necessidades e que seja o produto que tenha o maior nível de integrações possíveis. Então, esse é o nosso papel e a gente já oferece isso, porque para um hotel sozinho fazer isso, às vezes eu nem falo da falta de conhecimento, às vezes da falta de tempo, que essas integrações, muitas vezes elas demoram mais de ano, não é? Às vezes para fazer uma integração, tem o custo, dependendo do parceiro, o custo acaba sendo um custo elevado, então a gente deixa isso tudo pronto para quando o hotel tiver a necessidade, a gente já conseguir ter um produto totalmente integrado, e o produto desde de um produto que a gente chama básico até um produto completo, que o próprio básico ele também traga o maior número de integrações possíveis. Legal. E em relação a novos voos da Ameris, já existe um atendimento fora Brasil? Como que está esse crescimento aí da empresa? Sim, a Ameris hoje ela atua em 9 países, já tem algum tempo a gente está fazendo essa expansão de forma orgânica, não é? Pela empresa mesmo, então a gente tem um modelo que deu certo no Brasil, a hotelaria independente no Brasil é a maioria, se a gente sair do Brasil ela continua sendo a maioria, não é? Os hotéis independentes de dono. Então a gente acabou levando esse business, esse negócio para outros países. Então a gente está crescendo na Latam, a gente tem mais de 1 ano e meio que a gente chegou nos Estados Unidos e também já tem um volume de hotéis ganhando corpo nos Estados Unidos também. Mas isso não só é bom, claro, para a companhia, para o crescimento da Ameris, mas como também é bom para a gente conseguir fazer acordos globais e acordos melhores, não é? Então, uma coisa é a Ameris fazer um acordo exclusivo a nível Brasil, com uma empresa de fora,
e a Ameris fazer um acordo com uma empresa de fora a nível global, onde o Brasil e outros países estejam dentro. Então, quanto maior o portfólio que a gente tenha, melhor a qualidade da negociação a gente consegue fazer, e com isso, quando a gente comercializa isso para os hotéis, a gente consegue comercializar num preço ainda mais atrativo. Lá está, voltando ao tema anterior, a gente sempre busca as melhores tecnologias, empresas que ainda nem surgiram, e daqui a 1 ano, 2 elas vão surgir, então a gente sempre está buscando isso, e quanto maior o nosso portfólio, quanto mais diversificado em termos de país, mais a gente consegue melhores negociações e atender o hotel não somente no Brasil, como em outros países. E a gente pensa sempre que a gente vai buscar coisa fora para trazer para o Brasil. Não, a gente está muitas vezes hoje também levando coisas do Brasil, fornecedores do Brasil para fora. Então a gente tem fornecedores, assim, não citando nomes, mas a gente tem parceiros de mercado que são... A Ameris hoje está a caminho dos seus 8 anos, aí tem parceiros com mais de 30 anos que nunca tinham saído do Brasil. O principal mercado era o Brasil. E através da Ameris a gente já conseguiu levar alguns parceiros para a Latam, para outros países. Então, não somente trazer tecnologia de fora, mas também ajudar os parceiros, os nossos fornecedores a também atingirem outros mercados. Porque o Brasil, em termos de... Se a gente for analisar a parte de distribuição, não é, tecnologia relacionada à distribuição, o Brasil ele tem muito boa tecnologia e está na frente de muita coisa. Com certeza, concordo. E pensando nesse cenário global que vocês estão inserindo, né, como você falou, como que vocês preparam esses empreendimentos assim a um nível de competitividade tão alta, pensando não só aqui no Brasil também, mas fora, principalmente? Então, a gente procura canais e visibilidade para os hotéis, para os nossos hotéis de todas as partes do mundo, não é? Então, voltando, o Fernando falou e bem, colocar o hotel na prateleira para ele estar visível, não é? Então, claro que a gente sabe que normalmente os mercados é mais interno, não é? Então, é uma compra do Brasil para o Brasil. Mas existe compra de fora do Brasil para o próprio Brasil, não é? Como também existe o contrário, não é? O Brasil também comprando fora. Então, acaba que isso hoje, com o mundo global, isso é algo que cada vez mais acontece, não é? Então, colocar o hotel nessa visibilidade, nesses canais que consigam... canal da Ásia, canal por exemplo, Dubai, Catar, que consiga ver o hotel independente que fica aqui no Brasil, muitas vezes uma cidade terciária, o hotel está visível. Então, quando surgir uma demanda para essa cidade, o hotel já está lá para ser reservado. Hoje, tem muitos hotéis que não estão visíveis. E às vezes eles nem estão visíveis para canais que compram dentro do próprio Brasil, não é? Então, quanto mais para canais de fora. Então, a Ameris, ela coloca o hotel nessa vitrine, nessa exposição global, e a partir daí acaba que a estratégia, como o Fernando falou, do hotel ter tudo bem certinho, a tarifa correta, no momento correto, acaba que esse hotel tem grande chance de receber reserva. Então, essa é a parte que a Ameris faz para conseguir que os hotéis tenham essa visibilidade global. Muito legal, né? Maravilha. Saber que eu acho que o mercado brasileiro é tão complexo. Sim. Que a gente acaba criando soluções, né? E pode ser aplicado em vários lugares, né? Pode ser replicado em outros países, né? Isso é verdade. A gente tem um nível o mercado hoteleiro no Brasil, ele é exigente a nível de tecnologia, né? Ele quer que as coisas, precisa que seja rápido, óbvio, aí falando até da multipropriedade também, que é um mercado que também a gente atua. Fora você percebe que não tem tanto essa exigência, né? A nível até Estados Unidos, Argentina, óbvio, eles têm as soluções tecnológicas, claro, mas quando se fala desse mercado, não é o mesmo nível de exigência do que o brasileiro, né? E igual o Nuno disse, a gente às vezes consegue exportar isso e acha que vai... Não, tem que importar. Não, você pode exportar, porque lá fora não tem, assim, desse nível.
A nossa parte de distribuição, a nossa parte de canais, distribuição, ela está bem avançada, está à frente de grandes países, de grandes potências. Acredito que o mais complexo aqui no Brasil seja realmente a parte de contábil, fiscal. Então, a gente tem uma variedade de impostos que mudam de país, de estado para estado. Então, transmitir isso tudo para um sistema, e vocês que trabalham com essa parte, acaba às vezes sendo complexo, não é? Por isso é que a tecnologia ela sempre dá alguns erros, necessita de ajuste constante por causa dessa mudança constante. Se a gente for para fora, a gente já vê uma padronização maior, até mesmo entre países, acaba que fora existe uma padronização. E essa parte ela é menos complexa. Mas agora, se a gente for para a parte de complexidade de distribuição, o Brasil está muito bem estruturado nisso. Tem ótimos channels brasileiros, tem ótima tecnologia, a parte de RMS do Brasil, se a gente for comparar com alguns RMS fora, eles são mais segmentados, então o RMS ele faz só o revenue, ele não faz uma pesquisa de mercado, muitas vezes, ele não dá, muitas vezes, o que a gente chama de relatórios para a gente analisar a performance do hotel. E se a gente for analisar RMS do Brasil, empresas que criaram RMS aqui, acabam que eles são mais completos. Você pode comprar, claro, em módulos, mas você tem tudo na mesma ferramenta. Então, você não precisa contratar também diversos fornecedores, fazer com que eles se falem. Então, a gente nessa parte, a gente está na frente. E se a gente for para outras partes, mas o que a gente tem que analisar é que a parte TI do Brasil ela é muito forte. Não se a gente até sair da parte de hotelaria, não é? Se a gente for para a parte bancária, de fintechs, a parte do Pix, então a gente está na frente de muita coisa. Então, não é somente a gente trazer de fora para cá, mas também porque não a gente levar isso que tem de bom para fora, para que outros hotéis possam usar e também para que os fornecedores eles consigam também ter, assim, o fornecedor ele é uma empresa, não é? Ele também faz o produto para ter o máximo de clientes e também ter um maior retorno. Então, se a gente conseguir que todos estejam satisfeitos, desde o hotel recebendo mais reserva, desde o fornecedor com mais hotéis conectados, todo o círculo ele acaba estando saudável e essa, vamos dizer, esse lucro acaba com muitos dos empreendedores, como a Meris, a gente acaba usando o próprio lucro, o próprio retorno para fazer investimento, para buscar melhoria, para melhorar o produto, o serviço. Então, isso acaba sendo uma economia circular, não é? Acaba que toda a cadeia acaba ganhando. Perfeito. Muito legal, né? É muito bom ouvir isso. Assim, essa percepção eu tinha ela, assim, ouvir, né, alguém também do mercado confirmando é muito bom para nós. Bom, Nuno, e agora chegou a hora da história, né? A gente quer ouvir um caos seu, da hotelaria, você deve ter bastante. Chegou a hora de você contar pra gente, pra nossa audiência. Antes de você contar, eu só quero fazer um agradecimento sempre aos nossos patrocinadores. Então, o Cicobi, Unicentro BR, está com a gente, apoiando esse ecossistema da hospitalidade. A Lival Hotéis e Resorts também um grande player da hotelaria, né, com gestão, administração hoteleira, de multipropriedade, né, e já mais específico, tá junto com a gente desse projeto, então quero sempre agradecer aos nossos patrocinadores, ao Colégio C3 também, que apoia a gente aqui nessa iniciativa, e agora, sua história e seu caos, Nuno, conta pra gente aí, pra nossa audiência. Sim, são algumas, não é? O Fernando pode comprovar, não é, que trabalhando em hotel, com a parte de hotelaria, mais especificamente com hotel, a gente sempre tem surpresas, não é? Sejam surpresas agradáveis, surpresas menos agradáveis, mas acaba que é um dia sempre diferente após o outro. Nunca a gente espera que vai ser calmo, mas nunca é, não é? Então, sim, alguma quando eu cheguei, como eu disse, eu sou de outro país, acho que se nota um pouco pelo sotaque. Então, quando eu cheguei e comecei a trabalhar em hotel, comecei num hotel pequeno, auditor noturno, e muitas vezes tinha pessoas que ligavam no hotel para pedir informação, não é? Então, acredito que eles não percebiam um pouco e sempre desligavam, e ligavam, desligavam, ligavam. E muitas vezes eu dizia, não vai ter mais ninguém aqui, você somente eu. Então, esse ligar e desligar, ele vai sempre falar com a mesma pessoa, e com o tempo, não é? Já são alguns anos de Brasil, acabou que
que hoje o entendimento é mais fácil, mas é uma das poucas histórias, e bem lá do início, que mostram que a hotelaria é isso, não é? Uma adaptação constante e a gente tentar sempre resolver o problema do hóspede, do cliente, e ajudar o fornecedor nisso. Hoje é o que a Ameris ela se propõe, não somente a ajudar o hotel, mas também a conseguir ajudar todos da cadeia que são parceiros, que são fornecedores e que são clientes. Legal, nosso Cristiano Ronaldo aí da hotelaria, né? Golfista, né? O Nuno é golfista, mesa tenista. Esta vida louca de hotelaria, não é? Hoje mesmo ligado ao turismo, acaba que é como eu disse, sempre tem alguma surpresa. Então, acho que o esporte, para mim, não somente me ensinou disciplina, organização, a gente sempre lutar pelo que quer, mas também acaba sendo o nosso escape no dia-a-dia, o meu escape no dia-a-dia. Então, acho que conseguir desligar, fazer um pouco de esporte faz bem à saúde, faz bem à mente. Então, isso é... Então, eu gosto bastante e pratico algum, sim. Concordo, de fato o esporte ajuda muito. A gente sempre escuta alguém aqui dando uma dica de como desestressar aí, né, do trabalho. Escape, né? Tem que ter escape. E o esporte de fato traz isso. Bom, o importante do esporte é que você tem que procurar algum esporte que você tenha que deixar o celular de lado, não é? Porque hoje o celular é tudo, ligação, mensagem. Então, se você tem um esporte que você consegue ficar com o celular na mão, e acaba que isso... você nem faz o esporte, nem faz o trabalho direito. Então, um esporte que você não tenha que pousar o celular, faça a sua atividade e depois volta e pega, eu acho que seria o meu conselho. Ai, boa, já deixou um conselho pra gente aqui, olha só. Pratique esportes, Fernando. Sempre pratico. Qual esporte você está praticando? Eu sempre gostei do CrossFit, jogo tênis também, sério. É mesmo? Tênis eu quero começar. Jogo beach tênis, mas o tênis eu quero começar. Legal. Nuno, obrigada. Eu quero convidar também a nossa audiência não só para conhecer as redes sociais do Nuno, né, LinkedIn, do Fernando também, para seguir a gente por lá, absorver mais conteúdo que a gente tem sempre está postando sobre o mercado, mas conhecer um outro parceiro nosso também, que também está aqui apoiando o podcast, que é o Oni Seguros. Eles têm um produto super legal, o Co-Owner, que é um seguro para multipropriedade, tem o seguro para hotelaria também, um produto muito inovador, interessantíssimo. Convido todo mundo a conhecer, né? Durante o episódio, a gente sempre coloca o QR Code para que vocês irem conhecendo esses parceiros que estão apoiando aqui esse podcast, um lugar para mentes inquietas falarem sobre hospitalidade. Isso não seria possível sem essas pessoas nos apoiando, né, e fomentando esse ecossistema também. Então, convidar todo mundo aí para conhecer esses parceiros maravilhosos e as nossas redes sociais, como eu sempre falo, curtir, comentar, trazer o que vocês querem trazer aqui de convidado, dar feedback para nós também, não só no YouTube, mas no Spotify. Nós estamos nesses dois canais com o podcast. Seguir a gente no Instagram e agradecer mais uma vez o Nuno da Ameris tá aqui com a gente, um cara que eu não conhecia, né, tive o prazer de conhecer através do Fernando, então agradecer a sua participação aqui, o rico conteúdo que você trouxe pra gente, aprendi muito aqui sobre coisas que eu não sabia, então é sempre positivo ouvir esses convidados. E dizer que, e tem outra coisa, nosso formulário, fala aí, Fernando, o formulário. Bom, a gente está disponibilizando um formulário para quem quiser participar conosco aqui no podcast, trazer o seu conteúdo, ajudar nessa sensibilização aí da indústria hoteleira, né? Da democratizar a informação. Exato. Conhecimento. Então a gente está disponibilizando aí o formulário para você se cadastrar lá e participar com a gente aqui. Exatamente, perfeito. E obrigada a todo mundo, obrigada, Nuno, mais uma vez e até mais. Nuno, valeu, um abraço aí, viu? Obrigado. Sucesso. Valeu, abração. Obrigada.